Boa noite, Sandra. Tudo bem? Professora. Então vamos começar, né? Vamos fazer o seu diálogo formativo. Na verdade, não é seu diálogo formativo, é nosso diálogo formativo. Por quê, Sandra? Porque eu também aprendo muito com vocês. Eu também estou em constante aprendizagem, tá? É uma troca de experiência entre a sua professora aqui, formadora, que também está em sala de aula junto com como você e você, tá bom? Então, olha só, sua prática foi realizada no dia 21/10. E hoje nós estamos fazendo o diálogo formativo no dia 31/10. Sandra, eu gostaria, tá, que você se sentisse muito acolhida. Primeiro, seja muito bem-vinda a este momento. E é uma alegria para nós, por quê? Porque é sempre o final de um ciclo formativo, né? É sempre o final de um compromisso que a gente faz lá no início, quando eu apresento o diagnóstico para vocês, e vocês estão comigo, né? Vão passando comigo pelo percurso formativo e chega no dia do diálogo, do feedback. Então é uma alegria, por quê? Porque é aquele sentimento de missão cumprida, sentimento de que a gente, né, estamos juntas aí nessa formação. Eu gostaria, Sandra, de te deixar muito à vontade mesmo, para que você coloque quais foram os desafios na hora de construir o PDP, na hora de implementar, ou então algo que você achou assim que foi super bom, que não foi desafio, que foi super fácil. Então, eu gostaria que você usasse esse momento agora para conversar um pouquinho, falar como que você está se sentindo e como que foi fazer essa implementação e o PDP. Professora, olha, para construir o PDT, ele, eu estava construindo um plano de trabalho de um componente curricular que não era meu, né? Então, mas eu estava pensando nos alunos que eu atendo. Então, perguntava assim sobre o RCO, eu não tenho o RCO. Porque eu só medio ali o conteúdo com aqueles alunos que têm dificuldades de aprendizagem, né? Para que eles realizem e participem da ação pedagógica. Então, a dificuldade que eu tive e que eu tenho é porque são componentes curriculares e são vários componentes curriculares dentro da turma do sexto ano. Então, essa é a dificuldade que eu tenho e tive dentro desse plano de trabalho. Agora, o que foi bom é porque a gente vê aqueles alunos conseguindo realizar a atividade, eles conseguem, a gente vê ali a dificuldade que eles têm em participar, mas tendo o professor de apoio ali mediando o conteúdo, eles conseguem realizar. Então, essa é a parte boa da ação pedagógica, tendo o professor de apoio. Muito bem, muito obrigada pela sua colaboração. Então, como o próprio nome diz, Sandra, é um diálogo, tá? Então, sinta-se à vontade para falar. Eu vou dar sequência agora, tá? E sinta-se à vontade para você falar, compartilhar suas impressões também, tá bom? Então, assim, esse diálogo formativo, ele é referente ao planejamento e observação da prática, realizado no dia 31/10, com o tema Referência Docente 1, onde vocês teriam, né, esperava-se que vocês lecionassem aulas, e no caso você fizesse o atendimento especializado, em consonância com o currículo estadual, e com os materiais de apoio ofertados, as características, vamos dar sequência à proposta formativa, tá? Primeiro momento, eu vou analisar o seu PDP. Como é que a gente faz? A gente observa os critérios no PDP e a gente verifica se na hora em que você
pensou os objetivos para a sua prática, pensou o planejamento da sua prática, você atendeu os critérios do PDP. É importante, né, ressaltar que o fio condutor, não que não fuja, não é algo assim rígido, mas a gente precisa ter um fio condutor, né? A gente precisa ter um norte. O fio condutor, o norte da nossa formação são os critérios que estão no PDP, tanto para o planejamento, tanto quanto para a implementação, tá? Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Então, 15 minutos, eles foram poucos, porque esse tema da aula, o professor, ele até agora, na aula passada, ele ainda está utilizando essa aula para trabalhar o tema sobre o trânsito com os alunos do sexto ano. Então, aqueles 15 minutos, ele deu-se o início desse tema. Então, por isso que eu coloquei dentro lá da taxonomia de Bloom, eu coloquei e do RCO, eu coloquei como o início de conversa. Então, o 15 minutos foi só ele falando. E eu ali, perto dos alunos, que eu faço a intervenção com eles, entendeu? Então, ali na gravação, vai sair essa parte, entendeu? Porque depois, a continuidade da sala de aula, da aula ali do professor, teve os alunos fazendo teve texto, eles trabalhando, teve a programação do professor, que ele trabalha sempre a aula dele com a construção de desenho, teve também o trabalho com os slides, o outro que eu trouxe adaptado, que nós confrontamos sobre o trânsito da nossa cidade. Então, a aula ela teve continuidade, então foi uma aula assim, bastante prolongada. E também é uma turma muito, professora, mas muito disciplinada. Muito mesmo. Mas Sim. olha, eles estavam excelentes na gravação, Então, Sandra. por isso que eu digo, naquele dia, assim, nós tivemos uma conversa com ele. Eu falei assim, eu vou fazer realizar um trabalho com você sobre o trabalho que eu desenvolvo aqui dentro, com os alunos tal, né? Eu falei com eles. Inclusive, tem até um menino que, nossa, assim, os professores não conseguem trabalhar com ele. E ele ficou assim, focado, sabe? E os professores lá não têm a prática de usar o Educatron, né? Para fazer gravação. Eu falei, professor, a gente consegue gravar com o Educatron? Ele falou assim, eu não sei, né, como. E antes também eu já tinha verificado como que era. Como eles não sabiam, eu falei assim, então eu vou fazer a gravação com o celular mesmo. E aí nós fizemos o layout da sala de aula. Eu falei assim, vou fazer como a aula, eu faço as minhas aulas. Eu falei assim, posso fazer, professor? Aí ele aceitou, ele falou assim, não, fica à vontade. Fizemos em U. E eu achei super interessante que as duas aulas, eles foram super bem. Então, de repente, é isso que está faltando, né, para essa turma. Sim, professora. Vocês Ali, têm técnicas diferentes, né? o professor de atendimento, de plano de atendimento especial, é difícil esse trabalho, porque o trabalho é só com os alunos que você atende. A turma, ela não é sua. Então, assim, além de você atender os alunos especiais, a gente observa a aula de outros professores, né? Então, a gente olha assim e você pensa, nossa, se fosse eu faria assim. Nossa, se fosse eu pensava assim. Então, isso Uhum, também é muito difícil para o professor de apoio, né, de atendimento especializado. entendi. Mas então tá, Sandra, são as dificuldades mesmo do nosso dia a dia. E não sei, uma sugestão seria de repente você conversar com a equipe pedagógica, mas não no sentido assim de criticar o professor, mas no sentido, olha, eu tenho uma sugestão, né? Que tal aplicar assim, né? Ou, enfim. E observe também, depois dessa implementação, verifica se o professor de arte ele vai continuar com esse layout. O que que ele achou do comportamento da turma com esse layout? Ele também Ele falou percebeu assim, mudanças? nossa, Sandra, eu acho, ele fez um comentário assim, nossa, Sandra, eu acho que eu vou sempre dizer para eles que eu estou gravando a aula. Ele falou. Ah, entendi.
Então, tá bom. Vamos dar sequência, tá? Então, agora, Sandra, eu vou olhar o seu PDP, vou mostrar para você o seu plano de trabalho docente, porque você está em um programa formativo, onde, qual é o objetivo desse programa, do estágio probatório? É que nós desenvolvamos as habilidades e competências que a CELD nos pede, que são as habilidades e competências pautadas nas referências, tá? Então, olha só. Vamos para o primeiro critério aqui. Em relação ao teu plano de trabalho docente. Registra o objetivo da proposta pedagógica? Sim. Lembrando, Sandra, que você escolheu a temática 2. E o que pedia a temática 2? Pedia que você desenvolvesse, adaptasse um slide, né? Eu vou até abrir aqui o PDP, Sandra, para a gente poder observar. Deixa eu só pegar um PDP aqui. Deixa eu ver, o teu não está aqui no meu. Eu abri, cópia. Eu tenho o meu aqui, qualquer coisa. Tem o seu. Eu também tenho o teu. Aqui, ó, achei. Encontrei. Quando eu abro ele, ele fica fácil aqui no meu Drive, e agora ele. Aí eu encontrei, daí que eu estava analisando. Então, olha só, Sandra, esse é o teu PDP, né? Então, vamos É, observar qual foi a temática que você escolheu, tá? Qual foi a temática que você escolheu no seu PDP? Então, Sandra Mara, docente, né? Atendimento especializado. Então, olha só, descendo aqui, você escolheu a temática 2, o tema 2. E o que ele espera, né? Quais eram os critérios desse tema, né? Do planejamento. O que se espera de você? O que se esperasse? O que se espera, que se esperava de um docente que optasse pelo tema 2? Espera-se que o docente desenvolva uma proposta pedagógica utilizando uma aula do RCO mais aula do seu componente curricular. Claro, como você é especializada, você pegou do seu colega, propondo adaptações pensando nas dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom. Para isso, o professor deverá acessar o RCO mais aulas, escolher uma aula do seu componente curricular, clicar em planejamento, ir para encaminhamentos metodológicos e sugestões pedagógicas, abrir o slide, fazer uma cópia e propor, a partir das dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom, adaptações em momentos importantes do material, tais como para início de conversa, ou a parte da fundamentação teórica, que é a parte mesmo do conteúdo, exemplos, prática pedagógica, por fim, inserir o link novo dos slides no lugar do original, tá? Então, Sandra, a proposta era você adaptar, né? Então, você conversou com o professor de arte, você escolheu, né, aquela aula ali, que era a aula do trânsito, paz no trânsito. Então, a proposta era fazer uma adaptação naquele slide, né? Pensando, né, nos processos cognitivos da taxonomia de Bloom. Você acabou pegando o tema 2 um pouco mais complexo que o 1, tá? Então, agora nós vamos para a sua observação. Voltando aqui. Então, veja bem, seguindo, né? Você registrou o objetivo da sua proposta pedagógica? Sim, tá? O que eu observei lá? Em relação ao seu PDP, você analisou, né, o material em partes, né? Determinou como as partes, qual que era o objetivo? Analisar o material em partes constituintes e determinar como as partes se relacionam entre si e com uma estrutura global. Compreender o significado a partir de mensagens orais, escritas ou gráficas. Desenvolver habilidades de leitura e comunicação. Este foi o objetivo que você registrou lá no seu PDP. A proposta utiliza uma aula conforme o componente curricular do professor? Sim. Aí eu coloquei até uma observação. O professor em atendimento especializado trabalha com todos os componentes curriculares. Então, aqui está o print da aula que você pegou, uhum. né? Aí agora começa, né? Eu começo a observar que você não conseguiu, eu já vou te antecipar já, você não conseguiu atender os critérios do PDP. Você acabou fugindo, e é importante você levar em consideração, tá?
Então, olha só, faz adaptações em momentos importantes da aula? Não, você criou um novo slide. E aí, olhando os slides do Canva, eu não consigo observar naquelas imagens os processos cognitivos da taxonomia de Bloom. É um slide do Canva, onde tem algumas imagens, e eu queria perguntar para ti, você lembra que no RCO realmente pedia, quando sugere que você faça a adaptação? E por que, né? E daí você fez uma adaptação ou você criou um outro slide? Criou outro. Então, mas o que que pedia no PDP? Mas e essa adaptação? É, tem os slides lá do RCO. Isso. Aí coloca o da gente junto com ele. Você pega, faz uma cópia, como eu expliquei nos outros encontros, né? E você mudaria, tiraria alguma coisa ali ou acrescentaria alguma coisa naquele slide. Isso é uma adaptação. Então, eu não consegui evidenciar porque você criou novos slides na plataforma Canva, tá? Compartilha no planejamento os slides originais da aula do RCO? Sim, você compartilhou o slide que você pegou do professor. Próximo item, compartilha no planejamento os slides adaptados da aula. Não foi evidenciado, porque não foram feitas adaptações nos slides. Tinha que pegar os slides, fazer uma cópia, copiar esse slide, fazer uma cópia e alterar. Você poderia colocar essas imagens que você criou no slide do Canva dentro do slide do SEO, fazer um novo. Aí eu até coloquei aqui, e sim, criados novos na plataforma Canva. Então, assim, era um critério do PDP. E essa parte você não seguiu o critério do PDP, tá? Apresenta nos objetivos do planejamento quais as dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom serão utilizados. Embora, Sandra, você utilizou dois apenas, são critérios da taxonomia de Bloom, que primeiro parte da compreensão do estudante, de um nível mais simples, e depois passa para um nível mais complexo, que seria a aplicação, né? Então, você coloca lá no seu planejamento, compreender as regras de trânsito para respeito e civilidade e aplicar no dia a dia com o aprendizado das regras claras. No RCO mais aula, substitui o link dos slides anterior pelo atual? Então, poderia colocar lá, não precisava deletar o link do slide e poderia só colocar. Só que como você é uma professora que não tem acesso ao RCO, eu vou deixar evidenciado, eu gostaria que você me falasse o relato aí que você falou do professor, para a gente colocar aqui nas evidências, né? Porque você não tem acesso a esse RCO. Então, você pediu para o professor colocar o link, E e o todos que que ele... os. Eu vi todas as aulas dele, do planejamento, todas. Não tem aquele mais, porque, segundo ele, a equipe pede para ele validar o conteúdo. Eu falei assim, mas por que é validar o conteúdo? Ele falou assim, porque o professor tem que validar. Só que eu, como eu já fui pedagogo, eu nunca vi isso, que o professor tem que validar. Aí, inclusive, eu falei para ele sobre. Aí eu rolei, né, até o último. Aí voltamos lá no slide, na aula, e eu falei assim, professor, aqui sim é importante você falar como que foi a aula. Aí ele falou assim, eu não Uhum. faço. Eu falei assim, mas aqui você tem que falar. Dar a nota da aula. Foi o link que nós tiramos print da tela. Ele falou assim, eu não faço. Eu falei assim, mas aqui você tem que fazer. Porque a minha professora disse que é importante. E do período da manhã, eu falei, do municipal, falei, eu faço e todos os dias eu avalio, porque é aqui que tiram as sugestões. Aí ele falou assim, nossa, eu não sabia. Eu falei, ninguém nunca te falou? Ele falou assim, não. Eu falei, então isso aqui você tem que fazer. Aí eu falei assim, aí eu mostrei para ele o meu livro e tenho mais lá para adicionar. Uhum. Assim, não. Falei, mas você já validou todos, até as aulas que ainda não foi dada? Ele falou assim que sim. Então o dele estava fechado, aí ele tentou retirar e não teve como. Tá. E Uhum. eu não sei por quê.
Então, eu estou colocando aqui, ó, por É, validar o conteúdo, não conseguiu, não conseguiu fazer a incluir, inserção, tá? Porque no seu incluir. caso, você não. Oi, pode falar. Daí foi por isso que a gente não conseguiu colocar o link dos slides, adaptar o outro link, entendeu? Tá. Então, assim, Sandra, como o seu caso é um caso específico, é um caso bem específico, porque você é pedagoga e você está numa formação de docentes, sendo professora PAE, então eu estou colocando aqui, tá, justamente para a gente justificar, tá, durante o nosso diálogo. Então, vamos dar sequência, tá bom? Descreve as ações a serem realizadas na implementação da prática? Sim, você coloca aqui como que seria feita essa aplicação e todo o desenvolvimento dessa atividade. Descreve no planejamento os resultados esperados com a implementação? Sim, você também coloca, né, sobre o que você espera dos estudantes após a implementação da prática, no caso, os estudantes que você atende. Então, essa aqui é a parte do seu PDP. Tudo bem, Sandra? Você Sim, concorda? Você discorda? sim, concordo. Muito bem. Então, agora, nós vamos passar para a parte da prática, Sandra, que eu acho, assim, que é onde onde eu encontrei mais dificuldades, tá? Então, olha só. Qual que era o critério? Porque quando a gente vai fazer, quando a gente tem um trabalho para fazer, isso a gente pode observar em relação aos seus estudantes, aqueles de atendimento, quando você diz, gente, olha, eu quero que você faça essa atividade de fração, você não dá um norte, uma orientação para eles? Sim, O seu norte, a sua orientação, Sandra, nas suas implementações, são os critérios do PDP. Nós não podemos fazer uma implementação que não vá de encontro com os critérios do PDP, porque esses critérios é o norte da nossa avaliação, uhum, entende? Então, veja bem, ó, informa aos estudantes o objetivo da proposta pedagógica, eu não consegui observar, e o professor também, né, não falou. Explica aos estudantes o porquê da aula adaptada à taxonomia de Bloom, não consegui observar. Não tive evidências. As ações desenvolvidas estão de acordo com a descrição do planejamento? Eu não tive, assim, a evidência, porque eu não consegui ver você e nem seus estudantes, e o professor, ele não utilizou, ele só usou os slides da sede, então eu não consegui observar. Evidencia a consonância entre a aula adaptada, olha só, e a aplicação das dimensões do processo cognitivo da taxonomia de Bloom? Não. Então, eu não consegui evidenciar. E aí eu pergunto para ti, já vamos para os questionamentos propositivos. Como que você percebeu, tá, analisando a prática, a implementação, porque assim, Sandra, a implementação é a comunicação, é o canal de comunicação que eu tenho com você. Por nós termos uma formação EAD, eu preciso que você me traga nessa implementação algumas evidências da nossa prática. Porque, como, né, já até nós duas, no caso, eu como sua formadora e você como aluna, nós duas já estamos num segundo ano de formação, então para nós não é novidade. Então, assim, como é que eu justifico? Ah, Sandra, professora, não tem na implementação, não tem na gravação, mas tem lá nas fotos, mas o canal o foco principal é a prática. Tanto é que tem uma parte do PDP relacionada só às evidências, aos critérios que eu preciso observar na implementação da sua prática, que é a gravação. Então, eu não consegui ter evidências na implementação da prática. Deixa eu te fazer uma pergunta propositiva. Como você percebe, Sandra, a relação dos critérios do PDP que tinha lá para a construção do seu planejamento e a implementação da sua prática? Como que você percebe? Você consegue identificar no seu PDP os critérios lá do planejamento, do plano de trabalho docente, e na prática? Você consegue identificar alguns deles?
Dentro do PDT, você fala? Isso, aqueles critérios do PDP lá, você consegue identificar alguns desses critérios na implementação da sua prática? Não, porque os 15 minutos é muito pouco. Ele ficou 15 minutos falando, porque a aula dele é assim, mesmo ele sabendo que nós estávamos gravando. Isso, e na verdade foi uma excelente aula dele. Ele tem uma comunicação bem legal com os estudantes, tá? Porque ele Então, eu, gosta muito de começar por exemplos, uhum. entendeu? Falando, começando pelos conhecimentos prévios dos alunos. E Sandra, veja bem, e quais critérios do plano você acredita, você considera que foram contemplados? Quais os critérios do plano? Só Quais aqueles critérios do plano os critérios lá do PDP, você acredita que você conseguiu contemplar nesta prática? Só se for pelas evidências. Mas quais evidências você observa? Se as que eu coloquei vai ter que ser aquela a final lá, né, das fotos, das atividades dos Ah, alunos realizando. uhum, entendi. E algum critério você acredita que ficou em aberto, que não foi trabalhado, que você não conseguiu evidenciar? Dentro do plano, Uhum, do plano e principalmente na implementação. Porque o planejamento, Sandra, na verdade, ele é um preparo da implementação. A implementação, ela é a incorporação do plano, de quando você planeja, né? mas o plano ele é descrito, Sim, mas ele descreve o que vai acontecer na implementação, que não é vai mesmo? acontecer, Isso, não é assim? Você não planeja o que você vai implementar? ou que já aconteceu. Não, planejamento do PDP, você planeja o que vai acontecer. Olha o nome, planejamento. Não é o que já aconteceu, se não fosse, senão seria um relato. O planejamento do PDP, você planeja o que vai ocorrer na sua prática. Aí é aquela parte final que a gente coloca as fotos. Ali são as evidências. Evidências, então é dentro das evidências. Isso, mas você acredita que algum critério ficou de fora? Ou você acredita que deu para que se trabalhou, você conseguiu abordar ali todos os critérios? Não, não deu para abordar todos por causa do vídeo, né? Que no vídeo não mostra. E Sandra, e assim, e você acredita que qual que você acredita que ficou de fora? Você pode refletir, mas depois você pode conversar comigo, já passou meia hora do nosso diálogo. Eu vou Tá? agora para a parte final, mas você pode refletir, depois a gente volta a conversar, tá? Então, olha só, Sandra, os pontos fortes que eu encontrei na sua implementação foi a parceria entre o cursista e o professor. Eu acho assim que o fato do professor né, ter feito ali uma parceria com você sobre os slides, né? Passar para você os slides. Eu achei que isso foi muito importante, muito assertivo. Também do professor se deixar gravar, também achei assim que foi muito assertivo, foi Porque assim, tem muita ponto-chave, resistência, né, professora? isso. Parte E do também grupo. isso. E o layout da sala. Sim. Nessa parte O aí, até layout. que eles concordam, entendeu? Quando a gente dá Uhum, ideia, fala, vamos fazer assim. uhum. Então, o que eu acho, Sandra, que é um ponto até de atenção bem preocupante, até porque você já está no segundo ano e você vai apresentar o portfólio, é o seguinte: você elaborar, eu vou sugerir para você que ao elaborar o seu próximo planejamento, você observe com atenção os critérios previstos no plano de trabalho docente e siga esses critérios, tá? Uma outra sugestão que eu vou te dar a gente tentou fazer essa gravação em sala, só que eu acho que no seu caso é melhor você gravar só com seus alunos em atendimento para ele.
Então, É, das plataformas digitais, eu gravei só com os alunos. Só que eu fico pensando, será que não tem problema, não vai ter problema? porque assim, então, é que a gente precisa, eu vou falar com a Jo para passar lá para a tua. Na verdade, Sandra, você não tem nenhuma implementação de quando você era pedagoga, porque eu li, eu estou assistindo aquele vídeo, pode ser uma implementação de agora, mas também pode ser da que você fez ano passado. Porque eu vejo assim, outra coisa que eu quero te pedir, alertar para resolver essa sua questão para o próximo ano, você voltar a ser Ah, não, pedagoga e fazer a implementação como pedagoga. não Porque eu acho que aceito. Tem que ser de docente para o foi, portfólio. Tem que ser de não docente. aceita. Já resolvi, já. É. Bom, então assim, então veja, porque eu vejo assim, eu acho que então seria, eu vou conversar com a Ju, que eu vou orientar que você faça com esses alunos, porque você achou que deu certo essa gravação com o professor na sala de aula? O que que você achou? Bom, professor, é ruim. A de plataformas digitais, eu realizei com eles em outro local, porque é um direito do aluno, Uhum. entendeu? É um direito do aluno não ser junto com os outros alunos. Então, eu gravei com eles sozinho. Então, olha só. Essa que eu vou Então, colocar no portfólio. eu vou sugerir a você, então, ó, de novo, tá? Para o próximo encontro, você, Gravar ao sozinho. planejar sua prática, além de fazer sozinha, voltar a fazer com seus estudantes, você se ater bastante aos critérios do PDP, tá? Tá. E um combinado que eu quero fazer com você é o seguinte: para o próximo momento, vamos pensar juntas em estratégias que contemplem os critérios do PDP, como a gente fez nas outras formações também, tá? Você sempre me procura, a gente vai pensando juntas em formas de você construir o seu PDP, seu planejamento, a sua prática, de acordo com esses critérios, para que você consiga atingir aí, né, o objetivo da proposta. O que que Tá. você acha? Pode Sim, ser? é. Uhum. Então, ó, para o nosso próximo. Pode falar, Sandra. Daí a dificuldade desse foi porque eu não tinha acesso ao livro, né? O RCO do professor, né? Também, para fazer as Isso. adaptações. E qual outra dificuldade que você percebeu, de repente, na hora da gravação? Qual a dificuldade? Qual outra dificuldade que você percebeu também? Porque não A era dificuldade a produção. gravar junto com a turma. Nós vimos assim. Eu fiz questão, Sandra, da gente registrar esse momento até como justificativa. Se caso você mande a proposta lá para eles, né, do portfólio, a gente tem aqui um registro de uma implementação que você tentou fazer com a turma. E eu, como formadora, o que que você achou? Você prefere gravar com seus estudantes, ali em atendimento especializado, ou você prefere gravar junto com o professor e com a turma? É bom gravar individual, que também não é fácil, tem dia que eles não aceitam, entendeu? Uhum, Eles não aceitam, tem que ser conversado bem antes com eles, porque tem uma aluna que é bem resistente, ela é resistente a fotos, ela é resistente à gravação, ela é resistente ao atendimento. Mas é melhor gravar só com eles, até porque é um direito deles sair daquele uhum, ambiente, porque o ambiente é bem entendi, barulhento, entendeu? Para eles também compreender, para eu fazer leitura. Então, só com eles é bem melhor. Que foi entendi. a aplicação das plataformas digitais, que Eu, eu escolhi eu, matemática, que matemática, eu tinha a opção de matemática e de redação e leitura. Eu escolhi plataforma digital de matemática. Foi bem, assim, eu achei que ficou muito boa a implementação. então, eu também concordo com você. Eu penso que é melhor você fazer essas implementações com seus É, estudantes, tá? sim. Tá. Então,
Outro combinado que para o próximo encontro nós vamos nos aprofundar mais sobre o estudo da taxonomia, sobre o estudo, né? É, nós vamos nos aprofundar mais juntas, né? O estudo sobre a taxonomia de Bloom, ok? Tá, Para a ok. gente trazer ideias de como a gente pode traduzir isso em práticas para nossas aulas, tá? Para a gente realmente aplicar na sala e ver a diferença na aprendizagem dos estudantes. Sim, Assim, Sandra, só para eu terminar o nosso encontro, tá? Eu vou terminar, daí eu vou abrir de novo para você falar. Sandra, então, assim, ó, vamos ter muita atenção a esses critérios do PDP, vamos olhar esse PDP, Sandra, e como se fosse um documento da nossa vida, vamos preenchê-lo com, o maior número de informações possíveis, uma tá, escrita assertiva e também pensar nos critérios dele, levar, né, vai ser a nossa Bíblia. Deus que me perdoe, não, né? Mas enfim, não estou fazendo, né, desmerecendo a religião, não, mas assim, vai ser a nossa Bíblia do probatório. Você levar em consideração os critérios do PDP na hora de planejar e fazer a implementação. Segundo, gravar com seus estudantes. E terceiro, ano que vem, tentar voltar para a sua modalidade de pedagoga, entendeu? No estágio sim, probatório. sim. Sandra, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Então, assim, muito obrigada. eu. É um prazer te atender, porque, assim, eu gosto muito de desafios e você traz desafios, né? Para você é um desafio estar Muito. pedagoga, como professora de atendimento pai, eu nem acho que, sendo professora de atendimento pai, que você faz isso muito bem. Você tem um carinho para abordar seus estudantes, eu me apaixonei pelo Pedro. E a forma com que você fala com eles, né, com eles, eu vejo que isso não é seu problema. O problema realmente é você estar de probatório numa modalidade docente, sem acesso ao RCO, como professora PAE. Conte comigo. Estou aqui para te ajudar. Estamos juntas nessa. Conte comigo para o que você precisar. E quero te agradecer por você estar comigo, porque o seu desafio também é o meu desafio. Ah, tudo bem, Bom, obrigada. Sou. ó, um excelente final de semana para você, minha querida, e vamos nos falando. Para você também. Bom final de Tá? Um semana. abraço. Obrigada, Obrigada, professor. Sandra. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.